esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é o dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir, elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém terá a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo anúncio do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Amém. Reverendíssimo Padre Josenildo, para mim, já reiterei e falo mais uma vez, uma alegria muito grande poder celebrar a Santa Missa na companhia do Senhor. O Padre Josenildo, quando esteve em Ituverava, marcou profundamente minha vida vocacional, o Padre sabe disso, e eu me recordo quando ia ou na São João Batista, ou no salãozinho até então da São Pedro, sempre olhava para a figura do Padre e falava, um dia eu quero ser sacerdote. E chegou o momento, louvado seja Deus pelo ministério do Senhor. Muito obrigado por tudo. E também, caríssimos irmãos e irmãs, uma alegria muito grande poder celebrar com vocês nesta noite. E um privilégio muito grande podermos falar de Jesus Cristo, bom pastor. Na quarta-feira, a liturgia nos dizia, quando Jesus estava anunciando, a boa nova, dizia que a vontade do Pai era que Jesus não perdesse nenhum daqueles que foram confiados ao seu cuidado. E olha que privilégio grande para nós, na celebração dominical dessa quarta semana da Páscoa, podermos contemplar não somente a graça do ressuscitado, mas o ressuscitado como este bom pastor. E aí, diante disso, a primeira coisa que nós precisamos pensar, na nossa vida prática mesmo, quantas vezes nós temos desistido
não só do caminho de Deus, mas de nós mesmos. Muitas vezes, pelas situações, pelas circunstâncias da nossa vida, pelas angústias que enfrentamos, corremos o risco de desistir de nós mesmos. Muitas vezes há pessoas que talvez nos contrariem, pessoas que talvez nos digam, olha, você não é capaz, e às vezes nós assumimos isso de uma forma tão forte para a nossa vida e acabamos por desistir. Desistir talvez do caminho da fé, ou na pior das possibilidades, desistimos de viver. E diante disso, por que eu reiterava este evangelho da quarta-feira? Porque de fato Jesus vai nos dizer, olha, ainda que você desistiu do caminho, eu não desisti de você. Ainda que sua vida esteja turbulada, ainda que você tenha tormentos e você tenha desanimado, eu não desanimei de você. Eu continuo caminhando contigo, eu continuo caminhando ao seu lado. E novamente, pensarmos a figura do Cristo bom pastor é recordarmos que Ele está comigo e está com você todos os dias. Mas aí hoje, meus irmãos, neste evangelho, um evangelho muito forte para nós, evangelho de São João, primeiro, qual que é o contexto deste evangelho? Esse evangelho foi escrito no momento em que eles estavam celebrando a dedicação do templo. Quando houve o exílio da Babilônia, o exílio foi a segunda escravidão do povo de Israel. Quando houve aquele exílio, terminado aquele período de escravidão, que o povo vai fazer em primeiro lugar? Vai agradecer ao Senhor por ter libertado eles das garras, digamos assim, daqueles que os exploravam, do exílio da Babilônia. Então, nesse sentido, eles festejavam essa dedicação do templo, dizendo, olha, o Senhor reinou, o Senhor venceu, o Senhor está conosco. Como no Antigo Testamento, Moisés de fato libertou o povo de Israel da escravidão, neste momento, novamente, o Senhor libertou o povo da escravidão, do exílio da Babilônia. Entretanto, o que acontece? Por que São João insere este evangelho? Porque existe um problema muito grande. Após o exílio da Babilônia, aqueles que eram os pastores de Israel começaram a se desvirtuar e começaram a ser maus pastores. Então, quando Jesus começa a proferir esta imagem do bom pastor, e claro que São João tomou nota disso, o que ele está dizendo? Olha, ainda que aqueles tenham sido maus pastores, eu sou o bom pastor que acolho, que cuido, que amo as minhas ovelhas. Então, novamente, meu irmão e minha irmã, ainda que por inumerosas circunstâncias experimentemos não somente a dúvida, mas o desânimo na nossa vida, Jesus é o bom pastor da nossa vida e da nossa história. E aí, enquanto eu preparava essa liturgia, eu pensava, quais são as características de um bom pastor? Porque aqui na nossa região nós não estamos muito acostumados com ovelhas, Normalmente a gente tem as vaquinhas, os cavalos, temos os bois, mas é difícil nós vermos ovelhas, então não é comum na nossa região. Mas o princípio é o mesmo, da mesma forma que uma ovelha precisa ser cuidada para crescer, ser alimentada, etc, etc, também nós, como essas ovelhas, precisamos ser alimentados, cuidados, curados, enfim. E aí, quando pensava nessa imagem do Cristo bom pastor, quais são as características do bom pastor? Primeira característica, meus irmãos e minhas irmãs, o bom pastor ama as suas ovelhas. As ovelhas são propriedade do bom pastor. Por mais que as ovelhas às vezes desvirtuem, o bom pastor continua amando. É privilégio ainda estarmos vivendo este tempo pascal, porque de fato, celebrar o tempo pascal é recordarmos o sacrifício de Cristo por mim e por você. Repito, ainda que nós desistamos do caminho, Cristo não desiste de nós. Por quê? Porque Cristo é bom pastor.
e Cristo nos ama profundamente. E se fosse preciso dar a vida novamente por nós, que somos suas ovelhas, novamente Jesus Cristo teria dado a vida por nós, que somos suas ovelhas. Mas depois, no meio do caminho, pensando nessa figura da ovelha, a ovelha pode se ferir por diversas circunstâncias, às vezes pelos espinhos no meio do caminho, às vezes pelas pedras, assim como nós muitas vezes nos ferimos também, às vezes por conta do pecado que cometemos, ou às vezes por causa do pecado que o outro comete contra nós. E Cristo é o quê? É o bom pastor que cura as feridas. Independentemente, meu irmão e minha irmã, daquilo que você enfrenta na sua vida, até mesmo independentemente daquilo que você comete de pecado, Deus vem ao seu encontro para curar as suas e as minhas feridas. Cristo é o bom pastor, dispensador da misericórdia, que dispensa a sua misericórdia por meio de nós, sacerdotes que estamos à frente. Não que não sejamos ovelhas também. Santo Agostinho vai reiterar, né? Com o povo, para o povo eu sou o pastor, mas com o povo eu sou ovelha, porque nós estamos inseridos neste mesmo redil de Cristo. Depois, a ovelha, para estar viva, robusta, bem, precisa de ser alimentada, assim como nós. Somos alimentados, sem dúvida nenhuma, fisicamente, mas precisamos também ser alimentados espiritualmente. Por isso que é importante a nossa participação constante, porque aqui nós somos alimentados da palavra de Deus, na mesa da palavra, e também da palavra que se faz carne no altar. Novamente, meu irmão e minha irmã, Cristo é o bom pastor que quer nos alimentar, quer nos fortalecer, quer transformar a nossa vida. Então, por isso, com constância, somos chamados a buscar este alimento no bom pastor. E por fim, qual que é a quarta característica do bom pastor? O bom pastor não é covarde. Bom pastor defende as ovelhas. Porque o que faz o mau pastor normalmente? Quando chegam os perigos, ele se afasta e deixa a Deus dará. O bom pastor não. O bom pastor, ainda que seja necessário dar a vida por suas ovelhas, assim como Cristo fez, ele dará a sua vida para defender as suas ovelhas. Por isso que uma vez mais nós somos chamados a nos encorajar, porque de fato o Cristo bom pastor vem em nosso auxílio, o Cristo bom pastor nos socorre. Irmão e irmã, o Cristo bom pastor nos defende de todas as ameaças. Então por isso que novamente repito, nós somos chamados a olhar para a figura do bom pastor e se sentir amados, não desistir. Quando nós estamos cansados, nós descansamos no bom pastor. Quando nós estamos animados, nós ficamos animados no bom pastor. Quando nós estamos feridos, pedimos a cura do nosso bom pastor. E melhor, quando nós estamos sedentos, carentes, vazios, nós pedimos o alimento do Cristo bom pastor. Para terminar, nós estamos celebrando este tempo, nós estamos vivendo os preparativos para a festa de São Marcos. E eu pensava, o que a gente pode falar de São Marcos diante deste evangelho? Quem que foi São Marcos? Obviamente, aquilo que às vezes eu vou falar para vocês, vocês já estão mais que acostumados, mais que habituados. Vocês talvez conheçam até muito mais que nós, porque vocês pertencem a esta comunidade. Mas São Marcos foi um daqueles homens que passaram pela terra que fizeram o bem. Vejam bem, quando nós pegamos o Evangelho, normalmente, cronologicamente, nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas o primeiro Evangelho escrito, segundo consta nos nossos estudos, foi o Evangelho de São Marcos. Tanto que São Marcos influenciou a escrita, ainda que indiretamente, né, de Mateus e de Lucas.
Por que nós estamos falando disso? Porque São Marcos teve uma importância muito grande na história da igreja. Quando nós falamos de alimentar as ovelhas, Marcos foi esse bom pastor que alimentou o seu povo, o povo que estava ao seu redor. Por quê? A princípio, a palavra era transmitida oralmente, e Pedro era um desses grandes expoentes que anunciava o Cristo ressuscitado. O que Marcos fez? Chamou Pedro, porque ele era discípulo de Pedro, e falou: nós vamos escrever aquilo que o Senhor contemplou face a face de Jesus. E ele começa este processo de escrita. Por isso que São Marcos, evangelista, tem uma importância singular na nossa vida. Se nós contemplamos o Evangelho de São Marcos e vemos as grandezas, as riquezas, as belezas daquilo que Jesus realizou na nossa vida, é porque Marcos foi um desses homens que compilou aquilo que foi ensinado oralmente. Por isso que nós temos que ser muito gratos a este santo, que não só escreveu, mas testemunhou o Cristo na sua própria vida. E por fim, nós somos chamados, meus irmãos e minhas irmãs, diante da experiência com Cristo bom pastor, a testemunhá-lo a todas as pessoas. Nós testemunhamos porque fizemos a experiência do amor, porque experimentamos o Cristo ressuscitado, porque experimentamos a sua bondade. E é porque nós experimentamos que nós também oferecemos esse Cristo aos nossos irmãos. Então que essa liturgia nos ajude, nos dê coragem e, acima de tudo, nos dê força para enfrentar os desafios. Não sei o que você tem vivido, mas se você desistiu, ou se você está angustiado, angustiada, recorra ao Cristo bom pastor, que Ele há de curar as suas feridas e, acima de tudo, Ele há de fazer você experimentar um amor que talvez você nunca tenha experimentado. Hoje chegou seu dia, meu irmão e minha irmã. É este dia marcado para você que Deus quer entrar e fazer a sua morada na sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.